Boa noite a todos. Meu nome é Eduardo Mancini Machado, sou aluno do Centro Universitário Internacional Uninter. O trabalho que estou desenvolvendo é o Biodigestor com Controle Inteligente. Pois bem, esse projeto tem como ponto de partida o projeto de Herdney Santos e de Leila Ferreira, que é o projeto de biodigestor de bancada automatizado. Esse projeto ele tem como objetivo final a construção de um protótipo de biodigestor com controle inteligente. Contudo, pelo fato desse projeto ter grande complexidade, ele foi dividido em etapas. E o objetivo atual dele é a construção de um protótipo de biodigestor monitorado por sensores e por um pH-metro. Mas bem, em primeiro lugar, é feita a seguinte pergunta: o que é um biodigestor? Basicamente, o biodigestor ele é um equipamento dedicado à decomposição anaeróbica da matéria orgânica, ou seja, uma decomposição onde não há a presença de oxigênio. Desse processo de decomposição anaeróbica são gerados dois produtos finais, que são o biogás e os biofertilizantes. Ambos esses produtos que trazem grandes benefícios econômicos para a nossa sociedade. Nessa imagem nós vemos a ilustração de um biodigestor em grande escala. Esse projeto ele não fez um biodigestor desse tamanho, mas apenas um protótipo. Foi feito então um protótipo de um biodigestor. Agora será apresentado esse protótipo. Bem, quais foram os itens utilizados para a construção desse biodigestor? Em primeiro lugar, um Arduino Uno para a obtenção dos dados, sensores MQ4, MQ7, MQ8 e MQ135 para o sensoriamento dos gases, sensor DHT22 para detecção de temperatura e umidade relativa do ar, pH-metro de solo analógico para detecção de pH e de umidade do solo, protoboard para realização das conexões, fonte simétrica para energização do sistema, jumpers desses três tipos para auxiliar nas conexões, vidro de compota de 1 litro para o armazenamento da matéria orgânica, filme plástico para ajudar na vedação do vidro de compota de 1 litro e vinagre de cozinha para a estabilização da matéria orgânica. E falando sobre a matéria orgânica que foi escolhida foi arroz, macarrão e restos de carne. Aqui nessa foto nós temos a imagem do protótipo de biodigestor montado. E bem, quais foram as condições adotadas para o experimento? Em primeiro lugar, foi adotado um número de medições, e o número de medições adotado foi de uma medição ao dia. O horário, além disso, foi adotado o seguinte horário de medições, que foi entre as 8 e 11 da noite. E o período de biodigestão adotado foi de 40 dias. Contudo, até o presente momento dessa gravação, se passaram apenas 32 dias desse processo de biodigestão. E bem, agora serão apresentados os resultados do experimento. Aqui a produção de metano, aqui de monóxido de carbono, nessa outra de hidrogênio, nessa de dióxido de carbono. Nessa outra é apresentado o comportamento da temperatura dentro do protótipo. Nessa outra é a temperatura do ambiente onde o protótipo de biodigestor estava localizado. Nessa outra, a umidade relativa do ar dentro do biodigestor. Aqui o pH da matéria orgânica. E nesse outro, a umidade da matéria orgânica. E foram feitas as seguintes observações. Primeiro, alta produção de monóxido de carbono, hidrogênio, dióxido de carbono e metano. E cabe destacar aqui que dentre os quadros que foram produzidos em maior quantidade foram dióxido de carbono e metano. Além disso, apresentou-se uma alta temperatura e umidade relativa do ar dentro do protótipo, além de uma matéria orgânica extremamente alcalina e uma baixa umidade da mesma. Mas então foram levantadas as seguintes dúvidas. A primeira, a primeira, está ocorrendo estabilização da matéria orgânica? E essa pergunta é feita pelo fato da matéria orgânica ter apresentado um comportamento extremamente alcalino. Ele deveria ter deixado de ser uma matéria orgânica extremamente alcalina e ter se tornado uma matéria orgânica mais ácida.
Essa pergunta pode ser respondida pelo seguinte fator, pelo fato do pH-metro ter sido posicionado muito superficialmente na matéria orgânica. O pH-metro deveria ter sido posicionado mais no interior da matéria orgânica para que se tivesse certeza quanto ao pH da matéria orgânica. Além disso, foi feita a segunda pergunta: está ocorrendo a geração de biogás? E essa pergunta é feita pelo fato de, apesar de ter sido mostrada uma grande produção dos quatro gases, houveram dias onde houveram variações bruscas na geração dos gases, ou seja, não houve um comportamento, ou não houve uma estabilização, uma linha de estabilização da produção dos gases. Mas o que pode explicar isso ter ocorrido é o fato dos sensores eles sofrerem grande influência da temperatura ambiente e da umidade também do ambiente onde eles estão localizados. Pelo fato de ele estar dentro do biodigestor, então ele deve ter sofrido grande influência da umidade relativa do ar e da temperatura do ambiente onde o biodigestor estava localizado. Mas, além disso, a gente pode dizer que sim, houve estabilização da matéria orgânica e sim, está ocorrendo a geração de biogás devido ao fato de não ter sido observada a presença de nenhum fungo, principalmente mofo, dentro do protótipo de biodigestor. Contudo, apesar disso tudo, é necessário esperar o fim do período de biodigestão adotado para que se veja como que a matéria orgânica ficou após esse período de biodigestão. Pois bem, quero agradecer a atenção de todos, muito obrigado e espero vê-los em novas oportunidades.